Dando prosseguimento aqui ao nosso webcast, vamos falar um pouco sobre educação. Começando sobre um pouco do cenário de educação no Brasil. Então, só para a gente situar, eu peguei o estudo de etimologia do professor Evandro Silva Martins, um catedrático da área de letras, e ele coloca que educação é a forma nominalizada do verbo educar, que é um verbo que veio do latim educare. Nesse verbo a gente tem o sufixo ducare, né, de educare, que vem de ducere, cuja aceptação primitiva era levar, conduzir ou guiar. E educare no latim era um verbo que tinha o sentido de criar, de nutrir, de fazer crescer, que é exatamente daquilo que estamos falando, né? Então, etimologicamente, o verbo educar, que traz aí a palavra educação, significa trazer à luz a ideia, ou filosoficamente fazer uma pessoa ou um ser passar da potência ao ato. Então, estamos falando exatamente isso, de nutrir, fazer crescer. Passando um pouquinho sobre a educação brasileira em números, o Brasil ocupa, pela edição de 2019 da PISA, e a PISA é um programa da OCDE que avalia a performance escolar de alunos de 15 anos de idade em matemática, ciências e leitura. Tá? Então, o Brasil ocupa a posição de número 66 em educação entre 77 países avaliados, ou seja, nós não somos muito bons em educação comparativamente a países desenvolvidos, né? E, inclusive a países em desenvolvimento. O número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171% durante a pandemia. E aí estamos falando de crianças de 6 a 14 anos. Eu esqueci de acionar o meu cronômetro aqui, que eu então, só para a gente não ultrapassar o nosso tempo. 154 mil crianças acima de 2019, de acordo com Todos pela Educação, que é uma fundação, estavam fora da escola. Em relação a pessoas de 25 anos ou mais com o ensino médio completo, a gente teve um crescimento aí nos últimos anos, né, de 45 para 47 para 48,8, ou seja, quase 49% em 2019, de acordo com a PNAD, que é do IBGE. Mas a gente ainda tem mais da metade da população, né, 69 milhões e meio, quase 70 milhões de adultos que não concluíram o ensino médio no Brasil. Né? E a gente tem um analfabetismo funcional muito relevante de pessoas entre 15 a 64 anos de idade, em torno de 30%, de acordo com o INAF de 2018, que é uma pesquisa em relação à alfabetização no Brasil. Então, estamos falando aí de 30% da população com analfabetismo funcional. Sendo que 12% dos brasileiros com ensino médio completo e 4% dos brasileiros com nível superior de educação são analfabetos funcionais, de acordo com a INAF de 2018. E ainda é um índice bastante alto. O salário médio dos professores no Brasil é o menor entre 40 países da OCDE, de acordo com o levantamento, em pelo menos 35% em comparação à média dos países de levantamento da OCDE, desses 40 países. Ou seja, nós temos um cenário com alguns problemas. Pode falar, Kivan, desculpe. Não, isso tem muitos programas legais. Estou pensando nessa aqui nos últimos anos. Acho que o Instituto Lehman, eles patrocinaram eu não sei se isso faz parte da sua apresentação, né? Mas patrocinaram o Khan Academy para fazer o ensino básico completo, para fazer o ensino básico completo disponível gratuitamente na plataforma deles. E quem conhece o Khan Academy, tipo, é um baita plataforma
aberta com ensino que cobre ensino básico, médio, em inglês completo e completamente gratuito, disponível no mundo todo e utilizado muito pela qualidade do ensino que tem. Se não conhece, recomendo olhar a plataforma deles, que é realmente impressionante. Muito interessante. Não, isso não entrou na nossa apresentação aqui de hoje, realmente. Então, fica como dica para quem tiver interesse ou para quem puder indicar para algum conhecido. Continuando aqui o nosso cenário, apenas 21% dos jovens no Brasil, e quando a gente fala jovens, estamos falando aí de pessoas entre 25 e 34 anos, têm ensino superior completo, que corresponde a menos da metade da média da OCDE, dentre o que o levantamento é de 44% em dezembro de 2021, que é o último relatório disponível. Todas essas informações que estamos falando são os últimos relatórios disponíveis para cada segmentação de ensino. Tá? Entre estes mesmos jovens de 25 a 34 anos, né, então nós temos 21% com ensino superior completo, apenas 0,84% tem mestrado, em comparação a 14% da OCDE, e para nível de doutorado é 0,11% dos jovens, contra 0,84% da OCDE. Ou seja, a gente tem realmente um número bem reduzido de jovens com ensino especializado no Brasil. E aí a gente tem aqui um fator que a gente chama de nem, né, que são jovens que não estudam e nem estão empregados. No Brasil, algo em torno de 36% de jovens entre 18 e 24 anos estão nesse ranking de pessoas que nem estudam e nem estão empregados, de acordo com o último levantamento de 2021. E o Brasil é o segundo país do ranking da OCDE, atrás apenas da África do Sul. Então, é realmente um cenário bem difícil, né, em relação à educação brasileira. Impactos do Covid na educação brasileira e, diria, na educação como um todo, na verdade, no mundo, né? Possíveis impactos diretos foi, sem dúvida, o aumento das desigualdades sociais e regionais. Esse aqui eu posso, inclusive, atestar. Eu estava trabalhando com educação durante a pandemia em uma startup e, de fato, a gente viu muitas diferenças regionais aí entre estados do Norte, do Nordeste, do Sudeste, e o acesso das crianças e das pessoas, né, que estavam matriculadas à internet e às aulas, enfim, e o treinamento dos professores para ministrarem essas aulas, que de um dia para o outro simplesmente passaram a ser online, né? Sem pré-aviso. Isso, e talvez estou vendo aqui, acho que na pandemia talvez tem a ver com essa questão do abismo digital no Brasil, que tem, ainda que nós temos 5G, tem muitos lugares que, ou seja, muitos que não têm acesso à internet decente para fins de usar para a educação, no caso aqui. E aí acabou que vamos dizer, o online era a única forma, a principal forma disponível durante a pandemia, e aí você teve toda uma geração que foi impactada por isso. Exato. E aí, obviamente, quando a gente traduz isso para consequências reais no ensino, a gente teve um aumento de inadimplência nas escolas e universidades particulares, né? Mas a gente teve aí um aumento muito forte de evasão em 2020 e 2021 de alunos tanto dos cursos regulares quanto das universidades. Postergação de realização de graduação, ou pós, ou intercâmbios, enfim, realmente foi um mercado que teve bastante dificuldade, né? E, por outro lado, oportunidades aqui a gente traz principalmente aceleração digital, como o Kieran falou, de um dia para o outro realmente tudo virou online e, portanto, aumento dos cursos EAD, né, de educação e ensino à distância, e redefinição da experiência online dos estudantes. Então, basicamente, houve essa transição que, na minha opinião pessoal, é uma transição que veio para ficar, né? Hoje a gente tem uma oferta muito maior de cursos em EAD, a gente tem
cursos digitais muito mais ofertados, como o Kieran comentou, inclusive em relação à plataforma do Instituto Lehman e outras tantas plataformas edtechs que surgiram nessa época. Muito bem. E aí, transpondo um pouquinho, né, a situação do ensino para a força de trabalho no futuro. A gente tem essa pesquisa, que se eu não estiver muito enganada, é de 2019, sobre a força de trabalho no futuro, que traduz as forças concorrentes que moldam a força de trabalho no futuro com projeção para 2030. Então, com base em pesquisa, né, 37% dos colaboradores estão preocupados hoje com a automação e com a digitalização de processos, robotização, e acreditam que estes processos colocam os seus respectivos trabalhos em risco. E 74% desses profissionais estão prontos para aprender novas habilidades ou treinar outras habilidades para que eles permaneçam empregáveis no futuro. E a gente está falando de um futuro próximo, né? Estamos falando de um futuro em 2030, que está muito próximo. Indo para uma pesquisa realizada em dezembro do ano passado, investimento em upskilling, né? A pesquisa Hopes and Fears 2022, muito bem. As empresas estão investindo em pessoas, mas não o suficiente. Então, quando a gente olha o gap de competências e o treinamento, o investimento em treinamento que está sendo realizado, dado que as pessoas estão dispostas a serem treinadas para exercerem outras funções ou funções complementares àquelas que elas já exercem, né? No Brasil, a gente tem aí 27% de empresas fazendo upskilling de seus profissionais em relação a 40% de uma forma global fazendo esse mesmo tipo de upskilling. Pode falar, que eu... Desculpe. Não, eu estava... eu acho que... Eu estava lembrando aqui que para os adolescentes que estão, talvez, terminando o ensino médio e pensando na graduação, é interessante que hoje em dia tem... não tinha isso no meu tempo, mas hoje em dia tem diagnósticos onde você faz uma série de perguntas e avaliações e eles indicam para você qual carreira que você seria melhor direcionado. Então, o nível de ajuda hoje, em termos de ajudar os jovens a escolher uma carreira, escolher matérias e o futuro, é realmente impressionante, mas é aquela coisa que de limitação... é mais uma ferramenta da educação, porém limitado para poucos, infelizmente. Exato, exatamente, né? Estamos falando de uma parcela, infelizmente, pequena ainda da população brasileira, né? E aí, trazendo um pouco, né, dos benefícios de se fazer upskilling para os colaboradores, né, quando se faz... esse tipo de ação e quando o colaborador tem o sentimento de que no meu país ou na minha área faltam pessoas com as habilidades necessárias para realizar o meu trabalho, estes colaboradores têm maior probabilidade de se sentirem ouvidos por seus gestores, de se sentirem satisfeitos com o seu trabalho, né? Dentre outras questões aí não tão interessantes talvez para o empregador, que é exatamente pedirem um aumento salarial ou pedirem uma promoção ou trocarem de emprego, o que faz parte, né, do jogo. Mas os colaboradores se sentem, obviamente, mais aptos a realizarem as suas respectivas funções. Então, falando um pouquinho mais sobre esta pesquisa de Hopes and Fears, a gente traz aqui ações que os empregadores estão adotando para abordar a escassez de competências na mão de obra, né, no Brasil, comparativamente a um cenário global. Então, no Brasil, a gente pode ver que o apoio aos trabalhadores com bem-estar físico e mental está acima do global. Isso parece que está sendo bem desenvolvido no cenário pós-pandemia. Lembrando que essa pesquisa é bem recente.
Automação ou aprimoramento do trabalho com uso de tecnologia, também Brasil acima do cenário global. No entanto, como a gente já comentou, requalificação de trabalhadores ou upskilling bem abaixo do cenário global, né? 27% no Brasil, em comparação a 40% no mundo. Outro ponto interessante aqui que a gente pode falar é o foco externo, né? Estávamos falando de foco interno, de como trabalhar os colaboradores já existentes, né? O foco externo, recrutamento de trabalhadores com qualificações mais baixas ou menos experiência, é alguma coisa que acontece mais no Brasil do que globalmente, né? 26% em comparação a 24%. E subcontratação de trabalho de terceiros, por exemplo, consultorias ou fornecedores, também acontece mais no Brasil do que fora do Brasil. Ou seja, eu não tenho a mão de obra qualificada especializada, ao invés de eu treinar a minha mão de obra interna, eu subcontrato um terceiro ou uma consultoria para realizar aquela determinada tarefa, aquela determinada função. Então, é um pouco do cenário de como estamos tratando aí a falta de skilling ou upskilling no mercado de trabalho e as questões aí de deficiência de educação que temos hoje. Então, passando agora que a gente desenhou aqui o cenário de educação e de trabalho, vamos passar a falar um pouquinho sobre as certificações e finanças, começando com as certificações nacionais. E eu vi que tinha uma pergunta já do nosso público perguntando qual a diferença dos CPAs e do CPA. De fato, a nomenclatura gera um pouquinho de confusão, né? Mas a gente tem o CPA 10 e o CPA 20, que são certificações profissionais da Anbima. Começando pelo CPA 10, então, é uma certificação destinada a profissionais que atuam na distribuição de produtos nas agências bancárias. Então, no geral, profissionais que atendem pessoas, clientes, investidores em agências bancárias, geralmente os bancos exigem que tenham minimamente o CPA 10. O CPA 10 é uma prova razoavelmente tranquila de se fazer comparativamente, né? É uma prova de 2 horas de duração. É preciso acertar 70% das questões, são 7 áreas que são abordadas, são áreas gerais, como, por exemplo, Sistema Financeiro Nacional, análise do perfil de investidor, finanças e economia. Então, são princípios básicos de finança que são abordados nessa prova. Essa prova tem um prazo de duração, né? Então ela precisa ser prestada a cada X tempo. Se eu não estou muito enganada, são 3 anos para quem não atua no setor e 5 anos para quem atua no setor. Então, a cada 5 anos precisa ser prestada a prova. Aí a gente tem o CPA 20, na mesma toada, também uma prova da Anbima. O CPA 20 é uma prova um pouquinho mais complicadinha do que o CPA 10. Ela é uma prova para especialistas que atuam na manutenção da carteira de investimento de clientes, geralmente clientes, pessoas físicas, mas podem ser também pessoas jurídicas, podem ser pessoas segmento private, corporate ou investidores institucionais, também ligadas ao segmento de bancos, né, instituições financeiras, uma prova de 2 horas e meia. Também é necessário acertar 70% das questões. São perguntas também divididas em 7 áreas, mas as áreas são mais focadas em instrumentos financeiros, instrumentos de investimento, como renda variável, renda fixa, derivativos, previdência complementar, e mensuração e gestão de performance e riscos de carteira de investimentos, né? Então, ela é um pouco mais técnica, um pouco mais focada realmente no investidor. Estou vendo aqui, pelo nosso tempo, talvez vamos tentar passar mais rápido nas qualificações nacionais, porque estou vendo que para a gente conseguir talvez explorar um pouco mais sua experiência na parte do CFA. Tá bom, combinado. A última certificação nacional, na verdade, que eu tinha para mostrar é só o CNPI. O CNPI é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Ele é fornecido pela APMEC em conjunção aí com ACAI.
que é uma instituição certificadora, e esta certificação é exigível para profissionais que exercem atividade de analista de valores mobiliários como pessoa física natural, né? E isso é estabelecido pela resolução da CVM número 20 de 2021. Então, o que eu tenho para falar do CNPI é que são 3 provas. Até algum tempo atrás, acredito que ainda seja verdade, quem tem o CFA consegue eliminar uma das provas, que é a prova de conteúdo global, então faria somente 2 das provas, né? E existe a opção de fazer somente 2 provas, e aí você seria ou analista fundamentalista ou analista técnico, ou para quem tem as 3 provas é o analista pleno, né? Que tem aí as 3 provas. De qualquer forma, precisa fazer pelo menos 2 das 3 provas, né? São provas de 1h50 com 60 questões de múltipla escolha. E aí passamos, a pedido do Kieran, para certificações internacionais, então falando da mais importante delas, né? Vamos com calma aqui. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, pessoal, só impressão. Muito bem. Então, falando um pouquinho do CFA, né? CFA significa Chartered Financial Analyst. Quem detém a certificação é chamado de CFA Charter Holder no mercado. É uma credencial internacional para profissionais com expertise em diversos tópicos de finanças. Realmente, a gente tem uma parte de ética muito forte dentro do exame, então essa credencial ela traz não somente a expertise em finanças, mas a parte de credibilidade, ética e, sem dúvida, dedicação. O CFA são 3 provas, todas elas em inglês, todas divididas em 2 sessões cada. Hoje em dia, as provas têm duração de 4h30 cada. Quando eu prestei, eram 6 horas de prova, sem choro, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Hoje em dia, durante o cenário de pandemia, as provas viraram computer-based, né? Eram provas feitas à mão, que nem FUVEST feita à mão antigamente, né? E agora elas são computer-based, então diminuiu-se também o tempo perdão, de cada prova, né? Então são provas de 2h15. Temos nível 1, nível 2 e nível 3. Antigamente, nível 1 era oferecido somente 2 vezes por ano, em junho e dezembro. Nível 2 e nível 3, somente 1 vez por ano. Ou seja, se você não passou naquele ano, só no ano seguinte, né? Eu sou dessa época, gente. Eu concluí o meu CFA em 2015, né? Inclusive, eu não passei no nível 2 na primeira vez que eu prestei, né? Então, eu levei 4 anos para fazer o meu CFA, para obter a minha certificação. Hoje em dia temos essa mamata, né, que é oferecido aí no nível 1 4 vezes por ano, né, são 180 questões de múltipla escolha. Nível 2 oferecido 2 vezes por ano, 88 questões de múltipla escolha. Nível 3 oferecido também 2 vezes por ano, sendo que o nível 3 tem um pedaço de essay, ou seja, um pedaço dissertativo, não são apenas questões de múltipla escolha. É recomendável para esta prova 300 horas de estudo a cada prova, ou seja, são 900 horas de estudo, em média, para a obtenção da certificação. Então, quem colocou na pesquisa inicial ali do Kieran que uma das dificuldades é falta de tempo de estudo, entendo e concordo. Realmente, é uma necessidade de auto-organização, dedicação e autoexigência forte, né? Geralmente se leva aí algo entre 6 e 8 meses para estudar para cada nível desses que a gente está falando. E estudar, quando eu falo estudar, são de 3 a 4 horas por dia, sem choro. E além de se passar em todas as 3 provas, é necessária a comprovação de 4 anos de experiência relevante na indústria de investimento e recomendação de 2 ou 3 pessoas, né, profissionais, sendo pelo menos um dos quais já seja CFA, ou seja, você precisa conhecer um CFA para te recomendar lá para o instituto, para que você obtenha a sua certificação. Essa é uma qualificação americana. Sim. Porque tem muitas coisas aqui que você está citando que são muito parecidas com o CPA, em termos de forma. Sim, o CFA Institute é originalmente norte-americano,
Mas existem hoje as societies pelo mundo inteiro, né? Então nós temos, isso é uma das coisas interessantes, já trazendo um pouco do CFA, né? Existem as societies locais. Aqui no Brasil a gente tem uma society aqui em São Paulo, eu sou membro dessa society, e você consegue se relacionar com pessoas em qualquer lugar do mundo que você esteja, né? Tem as societies pelo mundo inteiro, são muitas, são mais de 180, não sei hoje quantas são. Com as comunidades locais de CFAs, aqui de CFAs Charter Holders, né? Perdão. Aqui no Brasil a gente tem algo em torno de 1.100 CFA Charter Holders, membros da Society, que atua basicamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A sede costumava ser em São Paulo, ali na Faria Lima, a sede foi fechada durante a pandemia e hoje está meio nômade a sede, mas aí existem diversos eventos, existem eventos globais e, obviamente, os eventos locais, para que as pessoas consigam ter o relacionamento, ter working groups e terem aí os benefícios de serem membros dessa categoria, né? Vamos dizer assim, dessa certificação. Aqui a gente tem um pouco do currículo, então são 10 disciplinas no CFA. Dentro o que ética tem um peso bem forte. Ética antigamente tinha um peso aí entre 10% e 15% da prova. Perdão, gente. Hoje o peso para Level 1 eles aumentaram, na verdade, para 15% a 20% da prova. Né? E tirando o equity, a gente tem aí as diversas matérias e disciplinas do mercado financeiro. O Level 3 é muito focado em portfólio management, então existem diversas subdisciplinas dentro de portfólio management e wealth planning, que é o que cai bastante em Level 3. E o Level 1 são questões bem gerais de todas as disciplinas, mas é uma pilha gigantesca de questões gerais de todas as disciplinas. Por isso, as 300 horas de estudo. Né? Legal. Aí a gente fala um pouquinho de outras certificações internacionais, não tão divertidas quanto o CFA, é claro, né? A CFA é a mais divertida de todas. Então a gente fala um pouquinho de... E estou pensando se a gente vai direto, porque pela pesquisa as pessoas tinham mais interesse no CPA e no ICCA, já que estamos um pouco apertados por tempo, talvez a gente vai direto no CPA. Tudo bem. Então a gente vai direto no CPA. E se a gente tiver tempo, a gente fala um pouquinho das demais. Legal. Então, CPA é Certified Public Accounting. Quem pode falar mais sobre essa certificação, obviamente, é a Denilza, que fez a certificação. Isso. Mas é uma credencial profissional para contadores nos Estados Unidos, né? É uma prova dividida em 4 sessões, sejam elas Auditing and Attestation, Business Environment and Concepts, Financial Accounting and Reporting, a qual eu ouvi dizer que é a mais difícil, a que o pessoal tem mais medo, é a FAR, e Regulation, né? Um score mínimo exigível. Um dos meus pecados passados, se for um dos meus pecados passados, era tirar essa qualificação. Então, talvez nessa qualificação, eu acho que é muita coisa parecida com o que você falou do CFA, em termos de tem provas, você precisa passar na prova e tem muitas horas. Se não me engano, eles recomendam aqui o pré-requisito para você tirar essa qualificação é que você tem que ter graduação contábeis no Brasil, basicamente. Tendo graduação contábeis no Brasil, você já... aí você precisa... Tem parte burocrático grande para você fazer a aplicação, porque você precisa escolher o estado para o qual você vai aplicar. Cada estado tem pré-requisitos diferentes. Dentro das matérias... tem 4 provas. Aliás, e na minha época, quando você fazia as 4 provas seguidas, ou seja, eram 8 horas de prova por dia, 2 dias seguidos, porque você fazia as 4 provas em 2 dias, ou seja, você tinha que ou passar todas, ou se você errava em uma, você não passava. Você tinha que fazer todas de novo. Mas hoje em dia, você pode fazer provas individualmente, você pode fazer aqui no Brasil, que tem, acho que parecido com o CFA, eu não sei se é a mesma coisa que o CFA, mas hoje em dia, para CPA, você tem uma sala, você faz no computador, numa sala com acesso restrito, sendo filmado, então você consegue fazer todas as provas e tirar a qualificação aqui no Brasil. E essa
talvez essa aqui nós temos feito o programa para ajudar as pessoas a tirar essa prova. Eu cuido disso faz 20 anos, mais que 20 anos na PwC. Eu gosto muito dessa qualificação e talvez ele tem também nesse foco obviamente tem cobrança grande de ética no processo, mas é uma prova que requer bastante tempo. Se não me engano, é algo por volta de 600 horas, mas uma vez que você só que tem que ter pré-requisito de ter já tirado a graduação contábeis para atender a pré-requisito. Oi, Kira, eu acho só agregando um pouquinho ao que você e a Melissa já comentaram, vendo a Melissa falar do CFA, a estrutura do programa é muito similar mesmo, como você comentou. Então, o CPA ele é baseado nessas 4 provas, né? Diferente do outro que tem um pouco mais, mas são 4 provas, são 4 sessões, 4 módulos, vou chamar 4 módulos, né? Que você pode aplicar no período que você vai fazer, porque você tem 18 meses depois que você passou na primeira prova para finalizar o processo das 4, né? Então, você escolhe a ordem que você quer fazer, você pode fazer auditing primeiro, depois regulation, enfim, a ordem é aleatória para cada pessoa que está aplicando. Para poder aplicar, antes do processo, você tem que separar toda uma documentação que tem que ser certificada localmente, tem que estar traduzida por pessoa qualificada e aprovada. Tem uma série de documentação que eu acho que um dos comentários que o pessoal fez nas pesquisas era com relação a custo. Na verdade, tem um custo até para aplicação, o que não deve ser um impedimento para fazer a certificação, para conseguir a aplicação. Mas ela tem um tempo inicial que tem que ser considerado também, que é para você aplicar, separar a documentação, traduzir e enviar para o board para ele aprovar. Dentro deles tem que mandar o teu diploma, o diploma tem que ter uma carga horária mínima obrigatória. Tem outras coisas que eles consideram também, eu não vou lembrar todas agora, porque não faz 20 anos, mas fazem mais de 10 anos já que eu tirei o meu CPA, não vou ter na memória todos, tá? Cada uma das sessões, elas têm um peso nas provas, né? Engraçado porque o 75%, tirar 75% na prova do CPA não significa tirar 75% na prova. Ele tem um cálculo maluco lá que o sistema faz de como se atinge o 75%. Mas é aproximadamente 75% que você precisa tirar de nota para passar em cada um dos módulos. Quando eu fiz, Kiran, ele já era nesse modelo brasileiro aqui, que você faz na salinha, e realmente você é filmado, você não pode sair da sala, ele é computer-based, ele é uma combinação a prova ela é uma combinação de alternativa, né? Você marca, dá uma questão que você tem que interpretar e escolher a melhor resposta, e no final ele também tem as questões que são simulações. E uma das provas, ela tem uma parte que também é descritiva, você também precisa escrever. No computador, nada é feito à mão, então ele é 100% computer-based. Você pode aplicar, que nem eu comentei, em qualquer ordem, dentro das janelas. Eu não sei se atualmente as janelas são abertas pela mesma época, mas antigamente você tinha 4 janelas ao decorrer do ano. Se você quiser aplicar todas as sessões em um só, você pode, tá? Devolvo para a Melissa aí, mas era só para dar um pouquinho de detalhe de como é a prova. Isso, né? Mas talvez uma coisa que talvez uma outra coisa. Essa prova CPA e CFA, eu não sei se é ainda assim, mas a maioria das perguntas são escolha múltipla. Ou seja, para estrangeiro, talvez mais fácil, porque você precisa escrever muito pouco. Você usa um computador, você escolhe a resposta em vez de você escrever um texto descrevendo uma situação, uma carta, alguma coisa assim. Kira, a do CPA eu não vou dizer que ela é mais fácil, porque você não escreve, né? Não vou dizer que ela é mais fácil. Ela tira a dificuldade de você ter que escrever, porque realmente a língua, ela é uma barreira, e às vezes, por mais que você entenda tudo mais, a escrita, ela acaba sendo um fator que gera uma maior dificuldade. Mas a questão, eu sempre comento que o CPA, ele tem uma técnica de prova.
E dentro dessa técnica de prova, e depois eu posso falar um pouquinho mais da minha experiência, tem a interpretação de texto. E quem for estudar para o CPA percebe, até mesmo pelo material de estudo, que as questões elas têm muitas pegadinhas, né? A forma, você tem que entender muito bem a pergunta, você tem que ver a forma com que as opções são colocadas, porque às vezes as frases é a ordem de uma palavra que muda o sentido da frase como um todo. E a americana é muito bom nesse contexto, para causar essas pegadinhas, né? Gerar esse problema de interpretação de texto. E como o tempo para fazer cada uma das questões é muito pequeno, eu não vou me recordar agora, mas eu acho que são 30 segundos, 30, 40. É muito pequeno o tempo que se tem para cada uma das questões, né? Então, você tem que cuidar com isso. Não é porque ela é de múltipla escolha que é mais fácil, tá? E um comentário com relação também à parte de aplicação do CPA, na minha época não tinha esse complicômetro, né? Eu só tive que comprovar na sequência. Mas, hoje, quando você aplica, o CPA ele tem 55 estados, ele é por estado dos Estados Unidos, tá? Então, por exemplo, o meu é de New Hampshire. Isso quer dizer que ele só é desse estado. Eu posso conseguir tirar também em outro estado, mas eu preciso aplicar para ter no outro estado. Quando se faz a certificação, tem que atender o estado que você vai aplicar, porque os requerimentos são diferentes. Hoje, para tirar no estado que eu tirei, você precisa ter o Social Security. Como eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu tinha o Social Security e eu pude aplicar por esse estado. Se você não tiver, Montana é um estado que não precisa de Social Security. Porém, eles adicionam uma prova ao rol dessas 4. Então, tem também a prova de ética que é requerida. Então, quando você termina e passa nessas 4, você ainda tem que fazer a de ética. Então, quando for aplicar, tem que olhar bem direitinho os requerimentos de cada estado, porque senão você pode ser negado e daí ter que alterar, ter que aumentar um pouquinho mais o teu prazo, né? Então, vale atentar isso. Legal. Obrigado, Denisa. Bom, resgatei aqui, respondendo a pergunta sobre a questão de ser a prova escrita, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Para o CFA, é mais ou menos a mesma coisa do que aquilo que a Denilza relatou para o CPA. Então, como que funciona? Voltando aqui no slide do CFA, níveis 1 e 2 são provas de múltipla escolha, 100%. Nível 3 é parcialmente múltipla escolha e parcialmente uma prova escrita em essay, né? A prova escrita não é a coisa mais difícil do exame, definitivamente. O nível 2 é o nível mais difícil de todos os 3 níveis, embora não seja uma prova escrita, tanto pelo tempo de cada questão, assim como a Denilza falou, que é muito pouco tempo para cada questão, para o CFA também, é time constraining. Né? Ou seja, existe essa questão de limitação temporal aí, né, das questões. E existe também a questão de que no nível 2, a partir do nível 2, as questões são elaboradas em cases. Então, tem um texto enorme descrevendo um case e 6 questões na sequência, 5 a 6 questões na sequência sobre aquele case. Se você erra a primeira, você erra todas as outras. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. Voltei lá para o CPA, falamos de CPA, e eu só queria, então, que a gente encerrasse falando de ACCA. ACCA. Obedeceu, muito bom. ACCA, Association of Chartered Certified Accountants. ACCA é mais ou menos o que o CPA é nos Estados Unidos, ACCA em UK, e aí que você me corrige se não for isso, mas é uma qualificação que fornece habilidades para o profissional de contabilidade, né, em UK. Pode falar, desculpa. Isso, acho que na parte contábil para finanças, aí você tem, cada país tem sua qualificação. Então, o americano é CPA, no Reino Unido tem 2, na verdade, tem o ACCA e tem o ICAW. E aí, por exemplo, em outros países, tipo o Canadá tem seu próprio, e Irlanda tem seu próprio. E essas qualificações, mas que essas qualificações, eles são muito bem reconhecidas e normalmente, por exemplo, quem trabalha nas empresas de auditoria nos seus vários países, eles têm essas qualificações, tanto que
Me lembro quando eu estava fazendo no Reino Unido, era basicamente considerado ou você tirava a qualificação ou você saía da empresa. Então, o nível de pressão que tinha para tirar essas qualificações era bastante grande, e isso que você tinha um apoio muito grande. Tipo, você tinha, me lembro que teve uma das provas, acho que a prova final, que a gente tinha três meses de férias antes da prova, e a gente tinha, na verdade não era de férias, era 3 meses, onde a gente ia todo dia, foi pago para nós uma escola de preparação para a prova. Então a gente ia continua sendo pago pela empresa, estudando 3 meses intensificado para passar nessa terceira prova. Mas, Opa, também quero. Isso aqui, de novo, tem que lembrar que a questão é que se você não conseguisse passar, o risco é que você perdesse seu emprego. Então, o nível de pressão que tinha era muito grande dentro desse processo. Mas e aí, não sei se Bruno quer comentar sobre isso, mas no ACCA, ele tem esse pré-requisito, mas de experiência. Ele é, na verdade, a gente falou do CPA, onde o pré-requisito é graduação. Aqui, no caso do ACCA, ele é desenhado para a pessoa pode começar do zero para fazer, só que ele tem 13 provas. Então, por exemplo, hoje em dia você poderia fazer a graduação na PUC em São Paulo, eliminar as primeiras 9. Se você fizesse uma graduação normal, você vai eliminar 4 ou 5 das provas. Mas normalmente as primeiras provas são os que chamamos fundamentais, e aí os últimos 4 são os profissionais, que são conhecidos como sendo os mais difíceis. Mas e aí tem vários cursos que te ajudam nos primeiros 9. Tem pouca ajuda nos últimos 4, porque tem poucas pessoas que fazem os últimos 4. Aqui no Brasil, no exterior tem várias, dependendo do lugar, tem várias apoios. Não sei se Bruno quer comentar. Sim, estou aqui, Kira. Bom, a minha experiência, não sei se a gente está com o tempo apertado aí, mas vou tentar ser breve aqui. De fato, quando eu comecei, isso foi em 2015. Eu fiz de 2015 a 2020. Então, a média de 3 a 4 ali, eu levei 5. Então, de fato, o meu tempo foi um pouco maior. Eu tive a isenção das 4 primeiras, tá? Eu já tinha o curso, a graduação completa. Então, as 4 primeiras eu tive a isenção. São as 4 bem simples. Eu acho que eles mencionam que seria como se fosse um primeiro ano ali de graduação. Então, ela é bem mais simples. E aí, da F5 a F9, né? Eu acho que até mudou um pouco, viu, Kiran? Se eu não me engano, agora são 13, mas na minha época era um pouco diferente, porque as professionals eu cheguei a fazer 5, né? Hoje são 4. Aí elas começam a pegar um grau maior de dificuldade. As primeiras ali, elas são múltipla escolha, depois começam a entrar as questões dissertativas. E nos últimos níveis, as últimas 4, elas são todas escritas. É tudo case. Na minha época, eram escritas à mão. Eu ia até o Conselho Britânico que aplicava em São Paulo. E eram 3 horas de prova. Todas elas são 3 horas, né? Pode ser das 10 à 1 da tarde. No caso das últimas 4, case. Então, escritas grandes, né? Normalmente eu escrevi entre 4 ou 5 páginas ali em todas as provas. Algumas delas tinha que escrever um relatório, então você teria que colocar todos os detalhes de um relatório, escrever que é lá um report, colocar título, colocar data, colocar nome, assinar, às vezes um e-mail. Então tinha diferença ali de como você reportava aquele case, né, como que você estava atuando, inclusive, porque às vezes eles te colocavam como um CEO ou um CFO, às vezes te colocavam como um consultor, então você tinha ali que expor de alguma forma que você entendeu, sempre demonstrando todos os cálculos. Então você tem que fazer um cálculo enorme ali, você tem que fazer um fluxo de caixa, tem que colocar todo o fluxo de caixa detalhado com descrição. Se é um balance sheet também, tem que colocar tudo certinho, fazer toda
layout, né, esperado. E, de fato, demanda muito tempo. As provas eu não conseguia acabar todas elas dentro do tempo. Sempre o último case ficava pela metade, né? Normalmente eram 3 cases, e aí o último sempre havia entre A, B, C e D, e aí algumas sempre ficavam sem concluir. Então, de fato, é bem abrangente. Ela abre em quatro frentes, né? A frente de contabilidade financeira, né, fiscal, que a gente vê aqui, focada totalmente em FRS. A segunda frente, que é a mais gerencial, né, contabilidade gerencial, aí muito focada em performance, muito focada em orçamento, KPIs, também contabilidade gerencial. E a terceira frente de auditoria e a quarta de tributário. Então, no caso do Brasil, a tributária remete à UK. Mas eu acho que alguns países, como China, acho que outros lugares, já têm uma tributária específica para o local. Talvez outra coisa, eu acho que as provas eram 50% para passar, se não me engano. Perfeito, 50%. E, de fato, as minhas provas todas ficaram muito próximas de 50%, não conseguia ultrapassar tanto. Tinha um problema da barreira da língua, acho que erros gramaticais, essas coisas, eles não pesam, de fato, eles não relevam esse ponto, porém, são provas escritas, né? Tem que colocar um case, você tem que fazer um relatório, então, de fato, isso tem que estar bem estruturado, você tem que conseguir fazer a introdução, tem que conseguir fazer o desenvolvimento, tem que conseguir fazer a conclusão. Então, de fato, exige uma escrita boa de inglês ali, pelo menos, né, para conseguir deixar claro a sua posição, né, a ideia que você quer passar. E aí 50% é o mínimo com pesos, né? Tem um case que vale peso 5, tem outro case que vale peso 3 e outro que vale peso 2, enfim. Isso. E talvez eu só queria colocar um comentário, talvez para alguém que está escutando e talvez ache que então que talvez a prova seja mais fácil pelo fato que é 50% para passar, enquanto o americano o CFA e o CPA é 75%. Só que tem que lembrar que aquelas outras provas são a maior parte de escolha múltipla e baseada em computador, enquanto esse aqui é por escrito. Só para tirar ideia, me lembro que uma das provas que eu fiz a qualificação com a ICAW. Uma das provas que eu fiz, a pessoa que ganhou o prêmio para a melhor nota dos 10 mil pessoas fazendo a prova, tirou 60%. Imagina, se você tinha que tirar 50% para passar e a pessoa que tirou o prêmio para a melhor nota tirou 60%. Então, você pode imaginar a pressão que tem dentro desse processo. Kira, só fazendo uma comparação que não é comparável, mas comparando um pouquinho, como eu comentei, o CPA, embora ele tenha a questão da múltipla escolha, ele tem, eu acho que são 2 ou 4 estudos de caso no final, que é óbvio não tomam o tempo que vai tomar esse do ACCA, né, porque ele é todo formado nesse contexto, mas os estudos de caso, eles montam também, você tem que montar um fluxo de caixa. Por exemplo, no de Financial Reporting, você tem que montar um balanço patrimonial. Ele te dá uma situação, você monta um balanço patrimonial, ou você monta um fluxo de caixa, ou você tem que montar os débitos e créditos e também a peça contábil. Aí a importância de você saber monitorar o tempo, porque senão você não termina todos os estudos de caso que ele traz. E eu acho que é similar ao ACCA, se você erra uma parte, ele não descaracteriza o estudo de caso completo. Ele faz uma avaliação do que você acertou, ele pondera, tem uma forma lá de não desqualificar o exercício como um todo, né? A mesma forma, a parte escrita. Bem como o Bruno comentou, também considera... você tem que escrever, no meu caso específico, eu tive que escrever um relatório de auditor. Não eram todos os parágrafos, eu acho que o parágrafo, a introdução ele tinha, mas todo o resto tinha que escrever. Então, vai considerar a parte de raciocínio, do seu raciocínio, da forma de você colocar os pontos que você teve que interpretar do estudo de caso, a estrutura de um relatório de auditoria, né? Óbvio que a parte de gramática ele não considera 100%, se tiver um errinho ou outro, mas tudo pesa, né? Está muito mais focado na sua capacidade de elaborar um documento de qualidade, né?
Legal. E talvez o ponto é a qualificação do CFA é uma qualificação da área financeira, enquanto o CPA é a qualificação, vamos dizer, contábil americano, enquanto o ACCA é contábil Reino Unido. Então, acho que aqui tinha um slide para comparar os dois, porque normalmente quem quer fazer o parte contábil vai focar no CPA, o ACCA, enquanto quem quer focar em investimento, na parte financeira, puro financeiro de cálculos, focando talvez no CFA. Eu acho que uma diferença relevante que não está refletida aqui, né, Kira, é que o CPA ele é muito mais voltado para o US GAAP do que para o IFRS. Embora ele também contemple IFRS, ele ainda está com um percentual muito maior voltado para o US GAAP, bem como para a norma de regulation e business. Quando você vai, ele volta muito mais para o mercado americano, porque é o foco dele. A prova que eu fiz foi a primeira que teve questões de FRS. Tinha uma única questão de accounting, de FR, uma ou duas. Era muito pouquinho. Hoje eu não sei mais como está a mescla, mas mesmo assim o grande enfoque dele é o US GAAP. Isso, mas talvez talvez uma das coisas que quando alguém vai buscar uma dessas qualificações que vai buscar aquela que seja mais reconhecido. E eu acho que as duas qualificações são reconhecidas mundialmente. É interessante que talvez no Brasil, por ter poucos ACCAs, talvez o ACCA é um pouco menos conhecido que o CPA, já que tem muitos CFAs, então, e o CPA é um pouco parecido, que em nosso programa tem feito 20 anos, é um pouco mais conhecido, mas eu diria que para quem quer, porque no final talvez você tira a qualificação pelo conhecimento, mas também pelo reconhecimento que tem a qualificação. E ainda, eu diria que ainda que a prova americana é US GAAP, isso, primeiro que é só uma das 4 provas, e segundo que muitas coisas são parecidas em termos de tratamento. Mas, então, aqui tem uma lista de comparação entre as duas. E um fator relevante de escolher entre um e outro, né, Kira, é a questão do tempo que você comentou, né? O ACCA são de 3 a 4 anos. O CPA, se você conseguir passar em todos, é no máximo 18 meses de prova, um pouco, vamos supor que você coloque 2 meses antes. Então, 20 meses, em teoria, você termina um ciclo completo. Então, embora ele também exija bastante estudo, o tempo, caso seja um fator crítico na decisão e da opção de qual você vai optar, o tempo ele acaba sendo relevante, né? Só para falar um pouquinho mais só sobre as provas, de fato eles são oferecidos 4 vezes ao ano, né? De março, junho, setembro, dezembro, e você pode fazer praticamente todas elas ali junto, né? Então, em março, se você quiser, você pode se inscrever para várias provas. O normal é fazer de 1, 2 provas, é fazer um pouco mais lento, porque você tem que concentrar os estudos ali naquelas provas, né? Então, de fato, a minha trajetória foi uma prova por trimestre, e alguns trimestres, inclusive, eu pulei. Então, quando eu vi que eu não teria um tempo ali para estudar, eu pulei aquele trimestre e estudei para o próximo. Então, de fato, leva-se um prazo maior por isso, você escolhe ali as provas que você tem preferência. As 9 fundamentais, né, elas são obrigatórias, e ali acho que você até toma eles dão um tipo de diploma, né, quando você complementa essas 9 primeiras. E depois, na minha época eram 5, eram 3, acho que era professional que a gente chamava, 3 obrigatórias e 2 optativas. As optativas, elas ficam entre as 4 frentes. Então, você opta por 2 ali, entre auditoria, tributário, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Eu optei pela financeira e pela gerencial. A tributária dizem que é muito difícil e é muito focado lá na legislação de UK. E a auditoria também, por toda a exigência, né, por toda a normativa que existe. Enfim, acabei optando pelas outras 2. Mas então, de fato, tem essa opção aí de fazer 4 vezes no ano. Como são muitas provas, né, você vai ter que escolher ali quantas fazer em cada trimestre.
e dedicar os estudos ali. Os estudos são bem focados em cada área, né? Não é como nas outras aí, que às vezes numa prova só cai muita coisa diferente. Não, você vai estudar só para contabilidade financeira, vai focar no IFRS, vai focar em todos os assuntos que estão ali para a prova. E tem uma pergunta aqui do Amorim Brito Moreira, perguntando sobre, para explicar um pouco mais a diferença da entrada no CPA e no ACCA. Para você aplicar para CPA, normalmente você tem que ter graduação contábeis no Brasil. Então, porque eles têm um pré-requisito mais detalhado, mas normalmente com graduação contábeis no Brasil você vai atender o pré-requisito. E aí você só vai para 4 provas. Enquanto o ACCA, você não precisa fazer nada. Tipo, você pode começar do zero e começar a fazer as provas, tipo, sem graduação nenhuma, e começar a fazer as provas. Só que hoje em dia são 13 provas, cujo os primeiros 9 tem certas universidades como PUC, onde você faz graduação contábeis lá e você já elimina os primeiros 9. E os primeiros 9 talvez não somos tão difíceis quanto os últimos 4. Então, eles são provas talvez mais tranquilas. Desculpa, Melissa, a gente invadiu sua apresentação. Nenhum problema, Karen. Inclusive, esse era o último slide, né? Se você quiser continuar com... Coloquei no obrigado aqui. Se quiser continuar com as perguntas do público ou com as entrevistas, a gente prossegue. Legal. Talvez vamos... vamos ver as perguntas do público. Tem de Marco Lucas... aqui perguntando, para fins do ACCA, qual a diferença técnica na visão do mercado, tirar certificações como certificação IFR, o DPFR e as 13 qualificações do ACCA? Essa é uma excelente pergunta, porque no mercado tem várias qualificações do ACCA, e uma é uma certificação que chama Cert IFR, que você tira online fazendo uma prova de 1 hora. Aí você tem o DIP-IFR, que é um diploma em FRS, que você faz uma prova de 2 horas e meia, e aí você tira esta qualificação. E o que nós estamos discutindo aqui é você ser membro do ACCA. Aí o ACCA, isso é membro, você tem que tirar todas as 13 provas, que o processo, vamos dizer, é a qualificação completa do ACCA. E são qualificações diferentes. Então, você fazendo o certificado, o diploma, isso não tem muito impacto na qualificação total. Tipo, isso são qualificações menores e nós estamos aqui discutindo a qualificação completa do ACCA. E até em termos de complexidade, né? O DIP e o certificado, eles são, como você comentou, né? Como eles são computer-based, é uma prova online que você faz, eles são muito mais simples, né? A extensão de informação que você tem que é testado. Se eu bem me recordo, eu tenho os dois, mas faz muito tempo que eu apliquei. Eram múltiplas escolhas, não chega nem perto da complexidade do ACCA, né? Isso, acho que na época que começou o FRS no Brasil, a gente tem várias pessoas que tiraram o certificado, o diploma, mas, de novo, eles são qualificações bem mais simples e rápidas para tirar, comparado com o completo. Aí tem o Marco Lucas também dizendo que, eu sei que para você tem a política própria de USCPA, a firma pensa em atualizar a política considerando o ACCA e CFA, é uma questão interna. Na verdade, estamos pensando em se alguém quiser ajudar na reescrever a política interna, pode, mas isso é uma questão de política interna para fazer tem aqui pergunta de Denise Fernandes. Portanto, diante da velocidade e volatilidade dos acontecimentos na área financeira e sendo o certificado um investimento de custo expressivo, o custo-benefício justifica. E aí
acho que cada pessoa tem que fazer a sua avaliação do custo-benefício. Eu diria que para alguém, como posso colocar isso? Talvez dentro do ambiente que eu cresci no Reino Unido, a questão era se você conseguisse tirar essa qualificação, isso abria muitas portas para você. E basicamente, sua expectativa seria que seu salário dobrava quando você tirava essa qualificação. No meu caso, eu me lembro que eu recebi o resultado em dezembro. Eu queria morar num outro país e aí com a qualificação na mão era muito fácil. Tipo, eu fiz uma entrevista em fevereiro para vir para o Brasil, estava aqui em maio, tipo, e poderia ter ido para vários outros países, porque com a qualificação, isso te dava no exterior, te dá uma diferencial muito grande. Então, no exterior é muito claro a diferencial que isso te dá. Eu posso colaborar? Complementando. Oi. Quer falar, Melissa? Oi, Dê. Não, eu ia falar em relação ao CFA, né? Em relação ao CFA, a velocidade e volatilidade dos acontecimentos não atrapalha a certificação, porque a certificação é atualizada anualmente, então a prova é atualizada anualmente. Obviamente, a gente faz as provas uma vez só, mas quando a gente tira a certificação efetivamente, se inscreve na Society, a gente é obrigado a cumprir 20 créditos por ano de atualizações, dos quais 2 créditos em ética. Ou seja, a gente continua se reciclando e participando de eventos e tendo networking, né, com profissionais de mercado. Portanto, nesse sentido de atualização, eu vejo como um ponto positivo a certificação. Além do ponto que o Kieran comentou, né, de um diferencial no mercado. Era isso. Oi, Mê. O meu comentário é o mesmo que o seu, só voltado ao CPA. O CPA, da mesma forma que um CRC, vamos fazer esse comparativo, né, que é o local aqui, ou o próprio CFA, se você não tem a educação continuada constante e ela é comprovada no momento que você renova o seu CPA, no caso do meu estado é cada 3 anos, mas o volume de horas por ano é similar ao que a gente precisa hoje para manter um CRC. E eles cobram ética também, então a cada 3 anos eu preciso comprovar que eu continuo me atualizando, tá? Senão você perde o CPA. E agora, em termos de exposição, eu concordo bastante com o Kieran. Ele é como qualquer outra certificação, seja um MBA, seja um CFA, seja um ACA, qualquer certificação que você traz à sua carreira, ele passa a agregar a sua formação. Ele traz os benefícios. Nós temos vários clientes que já me procuraram pedindo profissionais que tivessem um CPA, porque eles queriam pessoas que fossem atuar, que são FPIs, e que fossem atuar, apoiá-los com normas do mercado americano, ou que precisa ter um entendimento um pouco maior de um US GAAP, empresas que são capital fechado aqui, mas são subsidiárias lá de fora. Então, ele te traz essa visibilidade, ele traz um pouco mais de opções a um mercado que tem aí fora, né? Ele é um aprimoramento profissional. Pelo menos na minha visão pessoal, ele cobre o custo-benefício, sim, né? Mas é uma visão pessoal que depende do plano de carreira de cada profissional, né? Isso. Estou pensando na questão do... eu acho que, especialmente para quem está no início, acabou de fazer a graduação, e eu acho que neste momento na carreira, acho que essa aqui dá um boost muito grande. E o que tenho percebido é que as pessoas que conseguem tirar essa qualificação, as qualificações, primeiro que são inundadas com ofertas de emprego, mas segundo que eles têm uma confiança por ter conseguium passar essas qualificações e talvez essas 3 qualificações que nós estamos discutindo, o ACCA, o CFA e o CPA, se não me engano, em todas eles, a percentagem das pessoas que passam, no fundo, estamos falando de 20%, 25%, talvez 30%. Então, ele é uma diferencial muito grande e, normalmente, você passado numa qualificação que é internacional dessas, conhecido como sendo, vamos dizer, o melhor qualificação, normalmente você não tem questionamentos mais sobre
nem inglês, nem qualificação técnica. Kira, só para acrescentar aí sobre esse CIE, também tem a educação continuada, né? Também tem a obrigação de cumprir ali os créditos. E aí, até adicionando um pouquinho em relação ao conhecimento que agrega, né? Não é simplesmente só a certificação. Então, a graduação, eu não estudei, acho que nem 10% do que eu estudava para as provas do SCA, principalmente as últimas, né? Então, de fato, ele agrega um conhecimento grande e ele vai te exigir que estude um pouco de auditoria, mesmo você não sendo de auditoria, que estude um pouco de tributário, mesmo não sendo de tributário. E, claro, o tributário que abrange o que ele é, enfim, algo comum no mundo inteiro, né, que é a tributação de renda, que é a tributação, né, do IVA e que tem a tributação pessoa física também. Então, ele te traz todo um conhecimento, é uma bagagem que quem vê que você tem aquela certificação sabe que você tem um conhecimento agregado, mais amplo, que você tem, né, uma abrangência tanto da contabilidade em si do IFRS, como você passou por alguma coisa de performance, de auditoria, de tributário. Então, acaba sendo um profissional com conhecimento amplo. Kira, tem mais uma pergunta do Marcial, desculpa, que também está voltado a perguntar se não é uma coisa estática e se fica defasada essas atribuições, essas certificações. Eu acho que foi a Melissa que comentou, o CPA, pelo menos sobre ele eu posso comentar, ele é atualizado anualmente. Não só a prova é atualizada, como tem um material de estudo, que é o que nós utilizamos e que realmente ele é diferenciado, que é o Becker, todo ano ele é atualizado. Eu recordo que no ano que eu fiz, ele foi atualizado para trazer o IFRS, gente, isso foi em 2009 que eu fiz, não, 2010. Ele foi atualizado para incorporar o IFRS, tanto a prova do CPA estava sendo atualizada aquele ano, foi atualizada, como o material do Becker também estava atualizado, e ele estava trazendo também todas as alterações de legislação tributária que tinha acontecido no ano anterior nos Estados Unidos, que ia ser vigente para o ano que eu estava fazendo as provas. Bem como, para vocês verem como a prova ela é ampla mesmo, e ela abrange todas as áreas. Na minha prova de contabilidade, mais especificamente, caíram entre as questões práticas, tá? Não as de múltipla escolha, mas as práticas, eu tinha um estudo de caso de fazendas, de como fazer o registro contábil de toda a parte de um business que estava voltado para fazendas. Um deles era um estudo de caso voltado para contabilidade pública, e aí os outros caíam nos mais comuns, né? Que é a indústria e tudo mais. Mas ele é super abrangente e eles são, sim, atualizados anualmente. Então, eles trazem todas as atualizações requeridas, eles não ficam parados no tempo. Legal. Tem outra pergunta aqui do Vitor Amaral, perguntando sobre, no processo seletivo da PwC, se tem uma exigência de qualificação. E aí, normalmente, pessoas no processo seletivo estão no processo de graduação. E aí, cada área tem suas... cada área é diferente. Normalmente, na parte de auditorias, por exemplo, se busca alguém que talvez tem graduação contábeis, mas porém pode ser a economia ou administração, que normalmente são aqueles para a área de auditoria, mas aí depende da área que a pessoa vai aplicar. Tem uma pergunta de Denise Fernandes, perguntando: a aprendizagem é um momento lifelong learning, que em torno do ensino tem que ser contínua, uma qualificação não seria como um retrato estático dos seus conhecimentos, algo comparativo, comparado com uma demonstra... ou seja, está perguntando sobre isso, uma avaliação estática da pessoa. Talvez algumas reflexões. Primeiro que somente, sei lá, 20%, 30% das pessoas conseguem tirar essas qualificações. E das pessoas, de um grupo de pessoas, por exemplo, que já tem, já de um grupo seleto de pessoas que têm a capacidade para fazer essas provas. Todas essas qualificações têm têm requisitos de educação continuada. E, normalmente,
a tipo de pessoa que faz essas provas, eles vão buscar outros desafios. E é o tipo de pessoa que sempre vai... Primeiro que vai ser buscado para ser... Talvez vai ter mais chance de receber outros desafios, porque pela qualificação a pessoa sabe... é sabido que a pessoa tem uma capacidade destacada. E eu diria que, do ponto de vista prática, normalmente as pessoas, eles recebem outros desafios e acabam se tendo outras coisas no currículo que eles fazem depois. Eu acho, Kira, pelo menos na perspectiva, que ele é o oposto do estático, né? Porque ele comprova que, poxa, você fez a faculdade que já trouxe um conhecimento que era de alguns anos atrás e você está meio que se atualizando. Porque a partir do momento que você se disponibiliza a pegar materiais para realizar provas que tratam sempre de assuntos atualizados constantemente, mostra que você também está atualizando, está buscando melhorar o seu conhecimento e atualizar o que você sabe, e também está exposto a uma gama um pouco maior de aprendizado. Pelo menos eu acho que ele traz nesse sentido, e ele é muito, como eu comentei, como qualquer outro certificação, né? Seja uma pós-graduação, um MBA, todas as certificações, elas são baseadas no ensino de uma época, né? Que depois você vai atualizando constantemente. Legal. Tem algumas perguntas aqui fazendo perguntas sobre a plataforma que eu comentei. Então, a plataforma é para ensino médio em inglês, que chama Khan Academy, Khan, e Academy. E é uma plataforma gratuita, acesso mundial, que cobre uma série, quase o currículo todo básico e intermediário e ensino médio focado às vezes nos Estados Unidos, e nessa plataforma eles colocaram em português todo o currículo educação básico brasileiro, mas eu recomendo que a qualidade talvez é uma das melhores plataformas de educação online, sem considerar o fato que é completamente gratuito. Então, é realmente impressionante, inclusive, a história do fundador dessa plataforma, que começou para ajudar a família com a educação. Então, realmente impressionante. Aí tem outra pergunta aqui do Rita de Cassia. Também da plataforma. Aí tem aqui de Denise Fernandes: a transformação digital alcançou a educação, a necessidade de instrutor, espaço físico, método escolar e outros requisitos em serem direcionados, caindo em desuso. O propósito de aprendizagem estudante, protagonista e elemento varia de acordo com perfil, interesses. Vocês acreditam que essa nova modalidade de aprendizagem reforça a desigualdade ou ajuda? Infelizmente, primeiro que todas essas qualificações existem, as principais qualificações existem faz muito tempo. Em termos da educação geral do nosso país, eu acho que existe muito material disponível online. Talvez a questão é que para você, tem todo o desafio você conseguir convencer uma criança para acessar, utilizar material online. Então, isso já requer toda uma ajuda para fazer isso. Mas, então, você tem talvez dois desafios. O primeiro é acesso a essas plataformas, e segundo, alguém para ensinar como usar adequadamente essas plataformas. Por exemplo, mas as plataformas que existem em termos das escolas, existem várias e são muito legais. Inclusive, tem muitas plataformas de matemática para estudantes de vários níveis. Outra pergunta de Aníbia perguntando sobre plataforma. Quais formações profissionais? Kira, só um comentário até com essa questão de digital, né? No CPA, hoje ele é todo online, né? Você faz todas as provas são computer-based, e o material, ele aqui, pelo menos, ele é 100%
online, né? As aulas, que não são aulas ao vivo, mas elas são aulas gravadas, que você adquire, por exemplo, o material do Becker, ele é 100% digital. E ele é atualizado constantemente. Eu acredito que eles nem fazem mais entrega física dos livros há um bom tempo. Porque eu lembro que na época que eu fiz, nos anos subsequentes, os livros já estavam sendo abolidos justamente pela rapidez da necessidade de atualização do material. E aí, você acessando, na época você ainda acessava com um CD, né? Hoje é por uma senha online. Os materiais, eles eram atualizados muito mais rápido. Então, você tinha um acesso muito mais rápido às atualizações. E com o fato de ser digital e as provas poderem serem feitas em alguns países especificamente, ele também acabou com algumas barreiras que, por exemplo, era você ter que ir fisicamente até os Estados Unidos para fazer a prova. Isso era uma barreira muito grande que tinha no passado. Hoje ela já está sendo limitada. Ela foi eliminada, porque você pode fazer no seu próprio país. Isso reduz custo, reduz tempo, reduz uma gama de dificuldades que existia, por exemplo, na época que você fez o CPA, né, Kira? Você fez fisicamente. Eu já fiz aqui mesmo em São Paulo. Então, isso ajuda bastante. Essa parte digital, ela ajuda muito a ter mais acesso. Mas com relação à base, aí eu concordo com você que, infelizmente, quando a gente olha uma população no Brasil onde algumas pessoas não têm nem acesso a computador, a gente ainda continua com algumas barreiras que fazem parte do desenvolvimento do país, que entra naquela parte que a Melissa comentou lá no início da apresentação. Legal. Aí tem pergunta aqui de Denise e também de Romulo perguntando para a PwC quais são as certificações mais indicadas. Eu acho que acho que primeiro depende da área na PwC, porque cada área tem suas qualificações que são reconhecidas, que são melhores reconhecidas, e nós temos pessoas qualificadas em várias áreas com vários temas. Estamos discutindo aqui, talvez, nesta área financeira, de quais são as qualificações mais reconhecidas no mundo de finanças e na contabilidade, vamos dizer, que seria o padrão de ouro. Aí, mas em termos de uma área específica, tem que ver uma área específica. E aí tem uma pergunta aqui de Denise Fernandes: como a convergência dos normas internacionais passam por tempo limitado, pois mudanças constantes, no caso de certificações, não ocorre o mesmo. Então, primeiro que essas qualificações, na hora que você faz, as qualificações são atualizadas e você tem obrigação, para você manter as qualificações, você tem a obrigação de você manter com a educação continuada. Então, é uma obrigação constante. Aí tem por conta aqui de Ayana, salvo engano, existe uma nova certificação chamada ESG Investing, em falar com a CFA Society UK, vale a pena fazer essa certificação para profissionais públicos com especialização em ESG mesmo. Quem não tenha o CFA. Em termos de ESG, acho que está tendo muitas qualificações atualmente, muitos cursos e qualificações. Aí você tem que analisar com muito cuidado, porque para ter uma qualificação que vai conseguir se destacar nessa área, acho que você tem que analisar com bastante cuidado, porque tem... Mas eu posso falar um pouquinho sobre isso, Kieran. Eu estou prestando essa qualificação, inclusive. É uma qualificação específica para ESG, exigíveis aí alguma coisa em torno de 120 horas de estudo para fazer a prova. É uma prova computer-based que dura cerca de 2 horas e realmente é bem interessante o material. Então, se existe interesse nessa área, sim, eu entendo que vale a pena dar uma olhada, pelo menos. Isso. E aí, perguntando aqui para a CFA, existem cursos preparatórios que vocês indicam? Tem vários cursos preparatórios no Brasil para a CFA. Acho que é só busca na internet, porque, pelo menos para nível 1 e nível 2, porque tem 3 níveis, mas pelo menos nível 1 e 2, se não me engano, tem uma oferta razoável de cursos no Brasil. A própria Society dá cursos para nível 1 e nível 2, então pode buscar lá no site da Society. Existem outras escolas, né? Existe a FK Partners, que eu trabalho com eles, inclusive, né? Eu dou aula para eles em algumas das disciplinas de CFA.
E existe o material da Kaplan também, que é o que o pessoal costuma utilizar ao lado do material do próprio CFA, que é disponibilizado quando você se inscreve no exame, que é um material um pouco mais resumido, né, um pouco mais didático de estudo. Então, esses são os principais. Legal. Tem uma pergunta aqui de Jordano Amorim perguntando se o CPA tem um diferencial do Brasil ou só lá fora. Ele é uma diferença no Brasil e ele é reconhecido, tipo, ele é reconhecido aqui no Brasil, tem bastante demanda porque em muitas empresas é uma das qualificações melhor reconhecidas na área financeira no mundo, então conhecido como padrão de ouro. E aí, estou perguntando se PwC também oferece um curso para o CPA. Nós temos, mas é mais para fins internos. Se alguém tiver interesse, eu posso explicar o processo, como funciona, mas no passado a gente oferecia o curso para fins externos, mas você pode comprar direto com material com Becker. Se tiver dúvida, você pode me contatar para explicar como que funciona. Kiren, só para lembrar, ele não é um curso preparatório da PwC. A gente comprava o curso do Becker, que é um provedor lá dos Estados Unidos que faz, e a gente só, na época a gente revendia ele aqui, o que a gente não faz mais, né? Mas as pessoas conseguem comprar o material diretamente com eles, né? Isso. Que lá nos Estados Unidos é o mais conhecido, inclusive, é o mais utilizado. Legal. Para quem busca estudar para o CFA, mas não atua no mercado, ainda estão fazendo para conseguir atuar, como faz para comprovar as horas. Então, aí tem que ver uma questão muito específica para a comprovação de horas de experiência. E aí, nessas aqui tem... Eu posso falar um pouquinho sobre isso, que na verdade quem presta o CFA passa nos exames, mas não tem os 4 anos de experiência relevante, tem que esperar ter os 4 anos de experiência relevante, comprovadamente, para que consiga obter a certificação. Então, você fica pendente ali da experiência relevante para obtenção da certificação. Estágio pode ser considerado experiência relevante, dependendo do tipo de estágio. E o CFA, eu acabei de receber um e-mail essa semana, liberou aí uma nova mamata de que pessoas a partir do 3º ano de graduação já podem começar a prestar os exames, né, ao nível 1. Então, de fato, essa pessoa, se ela conseguir aí fazer em 2 anos e meio ou 3 a certificação, ela vai ficar devendo os 4 anos de experiência e vai esperar ter esses anos de experiência para conseguir a certificação realmente. E tem uma outra pergunta aqui para você, Melissa, Daniel Benedicto, perguntando se você realizou com matéria própria do CFA ou tem algum curso preparatório de uma outra instituição que você usou? Eu usei diversos materiais, Daniel. É sempre bom seguir o material do CFA e fazer todos os exercícios, porque é técnica de prova, mas eu fiz o curso da Society no nível 1, eu fiz o curso da FK no nível 2, e eu utilizei o material da Kaplan no nível 3, tá? Então, eu utilizei aí diversos materiais e diversos cursos, todos são bons, escolha qual for o mais interessante para você. Legal. Tem perguntas aqui sobre o CPA, de Jordano. Então, o CPA, hoje em dia, você pode fazer o CPA quase quando você quiser, diariamente, nos primeiros 2 meses de cada trimestre, e obviamente o CPA está todo em inglês, todas as qualificações, os principais 3 que estamos discutindo em inglês. Tem uma pergunta aqui também perguntando da diferença entre CPA e o CFA, o CPA mais focado na área contábil, enquanto o CFA mais o lado de investimento e valorização de investimentos. Kiran, tem uma pergunta aqui com relação à manutenção do CPA, né? Só para comentar, ela depende de cada estado. Tem estados que eles pedem que seja feito anualmente a renovação da certificação. Como estou dizendo, no estado que eu faço, ele a cada 3 anos. Ele tem sim uma taxa de renovação, eles fazem a taxa de renovação, e os cursos aceitos aí depende muito de cada país, de cada estado também. Precisa olhar caso a caso, mas tem tanto cursos que são oferecidos na internet, que são gratuitos e dão créditos, como tem aqueles que podem ser pagos e são um pouco mais extensos. Então, precisa atentar
para essa questão da renovação e da manutenção dos créditos, tá? Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui do Cristiane Souza, perguntando sobre cursos preparatórios para a ACCA. Então, para a ACCA, existem cursos preparatórios no Brasil, acho que coloquei o link no início do SHP, por exemplo, que fazem curso preparatório ou próprio graduação da PUC, de contábeis, ou mestrado do FGV, mas são todos para as primeiras 9 provas, essa parte fundamental. Mas aí você pode ver com eles e discutir em termos de as várias alternativas que tem. Que eu conheço atualmente, não existe curso para as provas profissionais do ACCA. Só para acrescentar aí, né? O que eu fiz nessa época? De fato, eu estudei praticamente tudo por conta própria, né? Eu buscava material na internet, tem algumas coisas gratuitas, que não são, obviamente, os melhores, mas ajuda bastante, né? Entender o conteúdo de uma forma geral. E algumas delas eu busquei a própria Kaplan, que também oferece, mas aí são materiais, né? Você vai ter que fazer toda a leitura, enfim, estudar por conta, e o ACCA disponibiliza as provas anteriores. Então, em vários desses exames eu busquei umas várias provas anteriores, refiz, então, de fato, é uma dedicação, às vezes, sozinho ali mesmo, sem uma aula em si, mas em cima do material disponível. Legal. Aí tem pergunta aqui, perguntando sobre a experiência de 3 anos. A Kaki está perguntando sobre isso, a experiência de 3 anos. Eu acho que essas qualificações, eles têm seus pré-requisitos de experiência. Normalmente, quem está fazendo trabalha na área. Então, você tem que ver os específicos de cada um dos 3. Aí tem um comentário aqui de Paula Aracaki perguntando, explicando a diferencial entre, obviamente, quem faz escolha múltipla, obviamente, automaticamente ganha 25%. Se tem 4, porque se tem 4 opções, você sempre vai acertar 25%. Isso ajuda no processo. Tem outra pergunta aqui de Paulo Roberto, que ela perguntando se precisa escolher um estado para realizar CPA. Não, o CPA é uma qualificação nacional americana, você sempre precisa escolher seu estado. E cada estado tem pré-requisitos diferentes. Então, a escolha do estado é uma das grandes definições que você precisa fazer. E para estrangeiros, só existem uns 7 estados que aceitam estrangeiro. Então, e aí dentro desses 7 estados, tem requisitos diferentes em cada um deles. Aí tem outra pergunta, Paula, aquela pergunta. Roberto, que ela perguntando o MBA considerado mestrado para fins CPA ou apenas uma pós-graduação. Para fins do pré-requisito do CPA, a questão é que você tem que ter X horas contábeis, X horas de auditoria. Então, e aí você tem que pegar... Aí tem uma agência que faz avaliação o que você estudou para ver se atende os horas mínimas. Por isso, fala... Se tiver graduação contábeis, atende. Se tiver outras como MBA, e aí você tem que fazer a avaliação específica para ver se você atende os pré-requisitos. Aí tem outra aqui de Paulo Roberto Keller. Vocês têm algum histórico de profissionais com o CPA que obtiveram o visto de habilidades extraordinárias para os Estados Unidos? Eu diria, acho que talvez não acompanha essa parte do visto. O que eu posso falar é que no nosso programa é que tem muitos, acho que tem uma série de casos que o pessoal tirou o CPA e recebeu oferta do exterior e já foi para o exterior. Então, eu diria que essas 3 qualificações, eu diria que eles por si só já seriam como se fosse um visto internacional, porque ele
normalmente as pessoas podem ir. No meu caso, por exemplo, eu tirei a qualificação no Reino Unido e logo depois fiz entrevista para trabalhar em outro país. Porque essas qualificações são muito bem reconhecidas no mundo. Aí tem um outro comentário aqui de Paulo Roberto, que ela fala: tenho pesquisado algumas instituições para me preparar para o CPA. Qual vocês recomendam? A gente seria uma boa opção com instituições. Então, a gente tem usado o Becker, talvez eu não conheço o outro, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade do material do Becker. Kieran, eu acho que eu posso comentar um pouco sobre o Becker, porque eu comecei a estudar para o CPA e parei, eu ainda estava em intercâmbio, então eu fiz inclusive as aulas físicas na época, mas vou comentar agora sobre a online que eu fiz aqui no Brasil. O material deles é muito bom mesmo, ele tem o material é muito denso, né? E é complexo. E a forma com que eles abordam os assuntos, elas acabam sendo... elas te mantêm preso àquele assunto. Eles têm uma boa técnica de te manter conectado por algumas horas enquanto você estuda. E além deles trazerem, como eu acho que eu comentei antes, né? O CPA, ele é uma tática, ele não é só conhecimento técnico, ele também tem uma tática de prova que você precisa praticar. E eles trazem muitos exercícios. O material tem uma quantidade de exercício enorme. Então, você pode fazer várias e várias vezes, simular no computador, ou se quiser, você pode praticar na mão. Então, ele traz essa variedade de exercícios para você ir treinando a questão do tempo, a questão da leitura, como que você começa, como que você termina a sua leitura, para você ver como que melhor você vai conseguir responder num prazo tão pequeno, uma prova tão extensa e com material tão denso. Então, eu particularmente gostei muito do material e da forma que eles abordam o ensino. Talvez tenha talvez uma reflexão aqui sobre essas provas, é que as pessoas que conseguem passar são pessoas que têm um nível de autodisciplina muito grande. Tem alguém perguntando, o Paulo Roberto perguntando sobre curso preparatório para CPA. No passado, a gente fez um curso preparatório para CPA. E me lembro que teve um grupo, o primeiro grupo que a gente teve 8 pessoas que eu fiz todo o curso preparatório em sala de aula, foram para os Estados Unidos, prestaram as 4 provas e nenhum das 8 passou nenhuma das 4 provas. E aí, por quê? Porque o que vocês cobrem na sala de aula era só um quarto do curso. E existia uma cultura e pessoas achando, talvez, eu só posso imaginar que pessoas achavam que você sentado, que esse tipo de prova, você senta num curso, você assiste o curso e assistindo o curso você tem um conhecimento adequado para isso. Tô achando que o Kieran caiu, né? Acho que o Kieran caiu. Sim, o Kieran caiu. Denilson, você pode seguir, por gentileza, enquanto eu auxilio ele? Eu estava com dúvidas aqui se o Kieran tinha caído ou se eu tinha caído. Então, voltando à questão das provas do CPA e a preparação, concluindo o que o Kieran estava comentando, né? Se você simplesmente pegar o material e ler, não é o suficiente, né? O CPA é aquilo que eu comentei, ele é uma técnica de prova. Então, você precisa saber o conteúdo, então você precisa ser tecnicamente capacitado, mas é muito importante também você ter a técnica da prova. Que é fazer o quê? É ler os exercícios.
na época que tinha o livro, né, era fácil de visualizar, o livro era extenso, ele era enorme. O conteúdo técnico, por mais que ele fosse bastante material, tinha muito exercício. E aí eu vou dizer que 50% das aulas eram exercícios. E, por exemplo, para mim, e aí volto a dizer, funciona para cada pessoa de uma forma diferente, né? Para mim, eu fazia uma leitura de todo o material para entender, não leitura, né? Acompanhava todas as aulas, mas para mim era muito importante fazer os exercícios. Era ali que eu acabava aprendendo mais, porque para mim a visualização da forma, da leitura, da estrutura me fazia reter mais o conhecimento. Então, eu fiz muitas vezes os exercícios, até pegar a prática de saber, olha, para fazer um exercício em 1 minuto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro ler a resposta e depois ler as alternativas e depois ler o texto. Então, tem algumas coisas que você vai aprendendo. E esses cursos preparatórios, por exemplo, como o do Becker, ele também traz essas dicas ao longo do tempo. Da mesma forma que o próprio site do CPA, ele também disponibiliza as provas. E sempre é uma boa prática você pegar as provas anteriores e refazê-las, porque ele é uma boa estimativa de como você está indo, né, no processo. Acho que o Kiran voltou. Isso. Obrigado, Denise. E talvez estamos chegando no final do horário aqui, talvez eu só pedir para fazer comentários finais aí sobre essas qualificações, e não sei se você quer começar com algum comentário final. Não, só quero agradecer aqui por participar de novo do webcast com vocês. Me coloco à disposição, tem meus contatos aí nos slides. Se tiverem alguma dúvida, alguma resposta que não foi endereçada, me coloco à disposição de todos. E não tenham como, muita gente dizendo que não se sente pronto ou que é um grande desafio. Ele mas todos conseguem, com dedicação e um pouco de autodisciplina, aí conseguir atender e conseguir essas certificações. Não percam a esperança. Muito obrigado, Denise. E Melissa, você quer algum comentário? Eu tenho. Obrigada, Kiran. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram hoje. Eu me coloco à disposição para quem quiser conversar sobre o CFA. Eu sou fãzaça aí da prova, do Instituto. Eu dou aula, inclusive, de algumas das disciplinas do CFA em uma instituição que dá aulas, né, preparatórias para nível 1 e nível 2. Eu fico à disposição para conversar, para explicar um pouquinho mais de como funciona a certificação, como funciona a Society, como que é o networking, o que significa ter essa certificação na nossa vida profissional. E agradeço bastante. Bom dia para todos. Muito obrigado. E Bruno, algum comentário final? Tenho sim. Bom, de fato, para mim também foi um desafio dar o start. Eu vejo que o pessoal acha que não está preparado, porém, o ECC ele tem essa possibilidade de você fazer um tempo longo, né? Então, de fato, eu acho que o negócio dá o start, abre, olha o site, faz a inscrição, e aí ele tem, de fato, um custo alto, né? A gente não pode negar ali que isso aqui tudo é em libras, né? A gente está pagando lá em libras esterlinas, então o custo é alto, as provas todas elas têm custo, até as isenções acho que tem custo, anualmente tem um custo. Eu acabei pegando um projeto deles de expansão, e eles acabaram me isentando algumas coisas, mas hoje eu acho que já não tem mais, não existe esse custo alto. O melhor é escalonar, vai fazendo 1, 2 provas, e aí todo ano você vai galgando ali alguma coisa e vai, de fato, investindo alguma coisa em você. O ACCA, além disso, ele dá algumas coisas a mais. Eu mesmo já fui buscar, ele te dá a possibilidade de ter um Master na Universidade de Londres ou um Master de Oxford. Eu acho que com 6 meses, acho que cursa 2 matérias, faz o projeto, você já tem esse Master nesse mestrado, então tem algumas vantagens, existem outras, eu vi que em outros países também já tem algumas possibilidades, então tem aí algumas coisas bem interessantes que no site está disponível, e eu também fico totalmente disponível aí, tanto para dar dica de como estudar, de onde tem material, do que eu utilizava, enfim, um pouquinho das provas, o que eu lembro, também fico totalmente à disposição para falar mais, enfim, contato aberto. Obrigado. Legal, muito obrigado, Bruno. E realmente essas qualificações, talvez uma das coisas que é muito legal ver uma pessoa
se enfrentar a esses desafios e conseguir passar, porque você sabe que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa, na carreira, especialmente para quem faz logo no início da carreira, que tem uma capacidade grande de ter um salto grande na carreira. Acho que com isso chegamos no final do nosso tempo normal e agora chegamos na parte mais importante do webcast, que Joyce vai anunciar quem levou o chocolate. Obrigado, Kyrian. Agradeço a participação de todas e de todos. Hoje, quem ganhou o prêmio foi o senhor Jordano Amorim, de Belo Horizonte. Parabéns, obrigado. Peço que aguarde um contato nosso. Legal. Muito obrigado, Joyce. E acho que com isso vamos na parte da prova. E para quem quiser a certificação para fins do CRC, agora nós temos uma prova requerida para fins do CRC. Então, talvez a gente vai rodar o vídeo agora. Acho que agora deveria estar aparecendo para vocês as perguntas das provas. Então, a primeira questão já deveria estar aparecendo, que a qualificação CNAI requerida para a CVM para os auditores. Então, aí você deveria estar vendo, aí tem 4 perguntas para quem quiser pontuação para fins do CRC, e você precisa acertar 3 das 4 perguntas. E aí você pode, quem não acertar a primeira vez, aí ele vai se repetir, as 4 perguntas vão se repetir, então você vai ter 2 chances para fazer. Aproveitando, e vamos falar um pouco sobre o evento de hoje. No evento de hoje, nós falamos sobre as várias qualificações e certificações, sejam eles nacionais ou internacionais, e discutimos algumas qualificações, principalmente na área financeira, contabilidade, das qualificações mais conhecidas nacionalmente e também internacionalmente. E aí tivemos conosco 3 panelistas que têm talvez 3 das melhores qualificaçções internacionais na área de finanças, ou seja, nós tivemos o Melissa, que é CFA, Bruno, que era membro do ACCA, ou seja, membro completo com todas as 13 provas, na época dele 14, e também tínhamos Denilza, que é CPA. Então, e discutimos os desafios, primeiros pré-requisitos para você fazer as provas, discutimos os desafios em termos das provas em si, e discutimos as várias formas de você conseguir tirar essas provas e a diferença que eles fazem. Discutimos o tema de custo-benefício e o impacto que isso tem na carreira das pessoas. Então, foi uma discussão onde você tem o CPA, que é a qualificação norte-americana na área focada mais na parte contábil, a qualificação nacional norte-americana. Tivemos o CFA, que é a qualificação do lado de norte-americano também, com origem norte-americana, mas focada na área de investimentos e financeiro. Tem o ACCA, que talvez seja uma qualificação equivalente ao CPA, só que ele é uma qualificação de Reino Unido, porém ele está disponibilizado oferecido em mais que 100 países no mundo. Então, é uma qualificação nacional, porém reconhecida mundialmente. Todas essas qualificações são reconhecidas mundialmente. Acho que foi isso que discutimos hoje em termos de matéria. Aí está, todo mundo está nos assistindo, podem baixar a apresentação. Também podem na plataforma ver todos os links que a gente discutiu e já entrar para ver esses links. A gente agradeço todas as perguntas que a gente recebeu durante nosso evento. Talvez tenha alguns que a gente não conseguiu
Estou vendo aqui que não consegui responder alguns. Tem de Paulo Aracaki, tem de Paulo Roberto Keller, de Eliane Machado, tem muitos de Paulo Roberto, aqui de Júlia Pérez. Muito obrigado. E aí, para as pessoas que tiverem interesse, já pode entrar diretamente em contato conosco para discutir essas qualificações. Eu comentei sobre, acho que até a última pergunta aqui de Júlia Pérez, perguntando sobre o ICAW, que eu sou membro. Ele é muito parecido com o ACCA, isso que tem um caminho, ele tem um caminho um pouco diferente, mas a forma da prova e o processo é parecida. Então, se quiser mais detalhes, pode entrar em contato comigo. Acho que foram esses os temas que discutimos hoje. Em termos da... acho que já começou agora a segunda rodada das perguntas, então quem não acertou 3 das 4 perguntas na primeira, já tem uma segunda chance para fazer isso agora. E aí, enquanto isso, vamos falar um pouco sobre o evento do semana que vem. Então, na semana que vem, vamos discutir o entrada do Brasil no OCDE, o que isso implica e qual é o histórico do OCDE, quais são os benefícios que o Brasil tem por entrar no OCDE, quais são as implicações disso, tanto para fins, tem uma série de compromissos que o Brasil precisa assumir em entrar, e um impacto, talvez, mais especificamente na área tributária. Então, vamos ter 2 especialistas tributários, Paula e Romero, falando conosco sobre as implicações que isso tem, que em tese o Brasil está pronto para seguir esse caminho, e isso tem várias implicações. Uma das áreas que a gente vai cobrir é o preço de transferência, onde teria uma alteração muito relevante que as empresas, tem várias empresas que já estão se preparando agora para isso. Então, isso seria bom para as empresas já começar a se preparar, considerar as implicações que essa alteração vai ter para o ambiente tributário no Brasil. Onde estamos no survey? Estamos na penúltima pergunta. Então, vamos estar na semana que vem falando sobre isso. A semana que vem, estamos aqui quarta-feira, às 9 horas. Pode conectar conosco. E aí, se tiver alguma dúvida, talvez a gente não conseguir responder suas perguntas, tem aqui os e-mails dos panelistas de hoje. E aí você pode entrar em contato diretamente com nossos panelistas para tirar suas dúvidas. A gente agradece o tempo de todo mundo que participou no evento. E quem está nos assistindo, de novo, você pode entrar na sua plataforma agora e já baixar todo o material, sempre que todos os treinamentos no nosso programa de Novas Perspectivas, o material está completamente gratuito, todos os links dos materiais são para materiais gratuitos. Eu estou vendo aqui que as pessoas já estão respondendo a última pergunta, e acho que quando termina esta última pergunta, que a gente vai encerrar nosso webcast de hoje. Então, eu tenho que agradecer a participação de todos e espero ver todo mundo na semana que vem. Então, muito obrigado para todos.